Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Assim que saudamos a igreja do Jesus, a noiva amada, ansiada por Ele. E aqui vamos nós, né? Cada semana uma novidade, um decreto, uma nova maneira de conduzir tudo. E vamos nos adaptando, vamos seguindo. E otimistas e esperançosos de que muito em breve tudo isso se resolverá. Amém? Nós voltamos, se não ao normal, ou pelo menos o que chamávamos de normal, né? Algo mais sociável, pelo menos. Quanta falta faz, não é mesmo? A gente está mais junto, está podendo se envolver mais. Isso tem feito, eu acredito, até mal para muitos de nós. Mas logo, né? Mesmo em meio a toda essa crise, a gente vai descobrir aí que Deus tem um plano para todas as coisas. Precisamos ter discernimento nisso também. Ok? Então, de novo, muito bom dia para vocês. Que bom que você decidiu, escolheu estar aqui hoje, né, conosco, ou mesmo aí pelas redes sociais, ou quem sabe, eventualmente, nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube. E essa manhã eu quero conversar com vocês a respeito de um dos temas doutrinários, eu creio, mais correntes nos textos do Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse. E esse texto está dentro da doutrina da salvação propriamente dita, já que a salvação, a doutrina da salvação, ela é, sem dúvida nenhuma, a base de todo o Evangelho, né? De todas as boas novas, não é mesmo? Afinal de contas, as boas novas, elas eram exatamente a morte redentora de Jesus. Cristo veio para morrer, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados e da nossa condenação eterna, e pudéssemos viver com Ele. E dentro desse capítulo, dentro desse tema, nós temos algo muito corrente, como eu falei, algo muito notório, que é exatamente a perseverança na fé. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, principalmente na primeira parte, nós vamos ler aqui: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então nós entendemos aqui que tendes a necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O autor de Hebreus foca muito bem nessa questão da necessidade da perseverança. Jesus mesmo endereça essa prerrogativa quando nós lemos lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele fala, né, a respeito do seu chamado discurso profético sobre a destruição do templo de Jerusalém, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Logo mais, na sequência, seus discípulos o buscam, né, em particular, para que Jesus pudesse explicar melhor, afinal de contas, o que ele estava dizendo com tudo aquilo. E Jesus começa lhes respondendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Jesus termina concluindo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Portanto, nós percebemos que salvação caminha junto com perseverança. Tantos autores, mesmo como Jesus, fala a respeito de salvação, mas não tão somente. Ele sempre inclui a perseverança. Na verdade, 2000 anos atrás, já no primeiro século, da era cristã, os chamados pais da igreja, os autores, e não somente dos livros que são canônicos, que fazem parte do evangelho como conhecemos hoje, mas de uma forma geral, esse tema perseverança, no primeiro século principalmente, era muito tratado dentro da igreja, porque eles já percebiam a necessidade que havia de animar a todos com a promessa de retorno de Jesus. Para quem? Para quem perseverasse no caminho. A palavra sempre estava ali. A cláusula estava ali. Porque de nada adiantaria, como dizemos por aí, nadar e morrer na praia. Havia e sempre haverá a necessidade de perseverarmos. Agora, como é que nós podemos saber, como é que sabemos se nós estamos agindo em perseverança, de fato, a respeito da nossa fé? Como é que isso é traduzido para nós? Como é que nós nos lidamos com isso? Temos sido perseverantes a respeito da nossa fé? Bom, Tiago, o apóstolo e meio-irmão de Jesus Cristo, ele já começa a sua epístola basicamente nos respondendo essa pergunta. No capítulo 1, já nos primeiros versos, ele começa dizendo, logo após a sua apresentação, a sua saudação inicial, ele diz: meus irmãos, primeiro ponto que ele toca, a primeira parte da carta dele, fala: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Tiago começa escrevendo a sua carta aos cristãos, tratando de perseverança. Logo mais, um pouco para frente, no mesmo capítulo, no verso 12, nós conseguimos ver que o produto, digamos assim, fisiológico, natural dessa equação, acaba exatamente na salvação. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta. Veja, ele começa falando de tribulações, de dificuldades, e ele vai falar o que lá na sequência? O homem que suporta com o quê? Com a perseverança, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, da qual o Senhor prometeu aos que amam. Salvação. Então, dessa maneira, com essa primeira parte, nós conseguimos concluir, perceber que, em primeiro lugar, fique comigo aqui. Se você tiver com o texto aberto, vai ser melhor ainda, tá? Hoje eu não consegui projetar aqui as imagens, porque tivemos ali um pequeno falha técnica na nossa questão de imagem. Mas, se você puder nos acompanhar lá em Tiago, no capítulo 1, para que você não perca o fio da meada. Ali nós percebemos, em primeiro lugar, que a provação deverá produzir perseverança, porque lemos: o passar por várias provações, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o passar por provações gera perseverança. A primeira coisa que nós percebemos. E depois, ali mais adiante fala: com a perseverança que nos faz suportar a provação, que foi por sua vez gerada pela provação, ela nos leva à salvação. Então, o que nós percebemos aqui, no primeiro lugar, a provação produz perseverança, e por sua vez, a perseverança gerada pela provação, ela torna-se combustível para suportarmos mais provações, e assim por diante. Percebe que um ciclo é desencadeado. A provação produz perseverança, e aquele que produz a perseverança, com que nos faz resistir ou persistir apesar da provação, nos leva à salvação. Ficou claro isso? Então, queridos, a afirmação de Jesus a respeito de que teremos
aflições. Jesus fala em aflições, a tradução diz essa. Ou mesmo tribulações, porque a palavra é a mesma. No grego fala tilipsis. Eu acredito que é assim que se pronuncia. T-H-L-I-P-S-I-S. Mas é a mesma palavra de tribulação. Jesus está falando, no mundo, vós tereis tribulações, vós tereis aflições, vós tereis angústias. Essa é a palavra no grego. Mas, quando Jesus fala isso, aparentemente, isso não deveria soar para nós tão somente como algo, então, previsível, talvez até mesmo inevitável. Mas, acima de tudo, compreendendo o que Tiago fala e o que o autor de Hebreus escreve, nós temos que entender que isso é aparentemente algo necessário para nos manter salvos até o fim. Sem perseverança, nós não seremos capazes, não teremos como chegar até o fim. E a perseverança só existirá a partir das tribulações, das angústias. Percebe um ciclo todo sendo gerado? Ou seja, aparentemente nós, mais do que possamos, pode soar um pouco estranho, nós precisamos das angústias e das aflições. Nós precisamos delas, para que seja produzida em nós uma real perseverança, absolutamente necessária para que nós cheguemos até o fim salvos. Amém? Porém, quando nós falamos de tribulações, nós precisamos, é claro, tribulações e angústias e aflições, nós precisamos esmiuçar melhor o que isso realmente significa, não é verdade? Porque é muito genérico, pode ser algo muito subjetivo. No contexto histórico, por exemplo, do primeiro século, da igreja, quando esses textos que lemos agora foram efetivamente escritos, na segunda metade em diante do primeiro século, nós sabemos que havia uma opressão cada vez maior do Império Romano sobre a igreja. Então, a palavra tilipsis, para quem lia isso, tribulação, angústia, aflição, era praticamente sinônimo de perseguição e morte. Para essas pessoas, quando se falava em tribulação, o que quase por certo eles poderiam dizer, imediatamente linkar o quê? Perseguição, opressão e morte. Especialmente depois de Nero, o governo sobre o qual Paulo, o apóstolo, e Pedro, o apóstolo, foram presos e mortos. A partir desses imperadores, os próximos sempre viram o cristianismo como um mal a ser extirpado do império. Só para ilustrar aqui um pouco o contexto histórico, sabemos a respeito das 7 igrejas da Ásia que estão descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 2, não é verdade? Na cidade de Pérgamo, por exemplo, nós sabemos que além, não somente a cidade de Pérgamo, mas essas igrejas na Ásia, deixa eu me contextualizar um pouco melhor. Essas igrejas na Ásia, elas têm uma representação, elas eram, obviamente o que está escrito ali era literal, histórico. Havia sim um endereçamento direto para cada uma dessas igrejas. Existia uma história, não é algo, uma figura ilustrativa ou figurada, no sentido figurado tão somente. Mas obviamente que existe isso também quando transcendemos para os tempos de hoje, para a igreja de hoje. Mas o que vemos é que a igreja como um todo, e essas 7 igrejas, elas todas tinham em comum, exatamente sobre si, além da mão de ferro do Império Romano que as comandavam, elas tinham também o culto a César, o culto ao imperador. A cidade de Pérgamo, por exemplo, uma das 7 igrejas que é descrita no Apocalipse 2 pelo profeta, aqui
e profeta João, nós sabemos que havia historicamente um templo dedicado a César. Um templo que inicialmente foi erigido para Zeus, na cultura grega, passou a ser um templo. Eles fizeram todo um processo de reforma e instalaram um templo de adoração a César, Augusto, ao imperador. Portanto, pelo menos uma vez por ano, essas pessoas, os moradores, deveriam ir até esse templo e prestar culto, adorar ao imperador, sob pena de morte, caso desobedecessem, descumprissem isso. O pastor dessa igreja, um sujeito chamado Antipas, que fora inclusive discípulo de João, morreu queimado ao não se curvar diante desse decreto e, além disso, por pregar adoração somente a Jesus. Antipas era o líder dessa igreja. E em Apocalipse, no capítulo 2, quando lemos o que Jesus disse a respeito dessa igreja, nós entendemos um pouco mais a gravidade disso. Ali diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que é um templo de adoração a César, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No próprio templo, ele foi queimado vivo, atado em cima de um touro. Nesse próprio templo, onde Satanás habita. Pelo estudo da história, nós sabemos que esse Antipas, quem era esse Antipas aqui, do capítulo 2, é exatamente essa pessoa. E nós vemos como ele realmente perseverou até o fim, não é mesmo? Alguém tem dúvida disso? Dando inclusive a sua vida como prova disso. Então, nós conseguimos ver que, claro, no primeiro século, e exatamente em regiões como essa, nós entendemos que tribulação e aflição estava absolutamente ligado, naturalmente ligado, a esse contexto de perseguição, de morte. Agora, nós sabemos que a perseguição, a igreja como um todo, ela durou alguns séculos, até que o imperador Constantino se converte ao cristianismo em 330 e o tira da obscuridade. E além disso, torna o cristianismo a religião do momento, já que afinal de contas era a religião do imperador. E como era maneiro ter a mesma religião do imperador. E só um parênteses aqui, historicamente, o que pareceria ser algo bom, pode ter sido um tiro no pé. Isso é um assunto para uma outra hora, mas nós percebemos como historicamente, inclusive, há dúvidas a respeito dessa genuína conversão, mas não é esse o ponto. Mas a questão é que, quando o cristianismo se torna algo não mais ilegal, e além disso, a religião do imperador, a igreja passa por um processo de reestruturação tão grande, onde toda essa miscigenação, toda essa influência pagã entra em tudo na igreja. Porque muitos que eram fiéis ao imperador e não a Jesus, se tornam cristãos porque era a religião do imperador. Não só isso, os cultos passam a ter todo um tom de pompa, de luxo, porque antes se encontrava em cavernas, em lugares obscuros, em lugares totalmente inapropriados, digamos assim. Agora havia o quê? Deveria haver um local exato para receber um imperador durante um culto. Então precisava ser preparado. E as pessoas passaram a se vestir mais formalmente, lugares mais bonitos foram sendo construídos, inclusive a Basílica de São Pedro, que tem hoje em Roma, deu-se início nesse momento. Claro que depois, mais tarde, o Papa passou por uma reforma, isso já no século XIV, XV, mas nós já começamos a entender toda uma mudança no padrão. Isso soa familiar para vocês?
Mas só no final do século IV, em 300 e mais ou menos 380 ou 390, agora me falhou a memória, é que um outro imperador chamado Teodósio é que efetivamente torna o cristianismo a religião oficial do império. E aí sim, quem era a caça passou a ser o caçador. Porque agora as outras religiões, as religiões pagãs, passaram a ser perseguidas. E o cristianismo passou a ser a religião oficial. Ou você era cristão, ou você morria. Olha que irônico. Olha que irônico. Bom, questões à parte, só para ilustrar um pouco melhor essa questão histórica, mas o que a gente consegue deduzir aqui é que ao longo dos anos, ao longo dos séculos dentro da igreja, a definição do que era tribulação, aflição, na vida de um cristão, ela foi mudando. Ela foi mudando. Por circunstâncias políticas, circunstâncias sociais, culturais, cada época. O que era para o cristão do primeiro século, do segundo, do terceiro século, já não era mais para o quinto, do sexto, e assim sucessivamente. Agora, o que provavelmente nos interessa mais nesse momento aqui, é compreender o que significa, então, em nossos tempos, a tribulação, a aflição. O que é isso? O que vem a ser isso? Eu posso dizer que, em nosso tempo, a percepção, ela pode ser muito, extremamente diferente, até mesmo de um para o outro, dentro da mesma igreja, dentro da igreja como um todo. Essa palavra pode significar coisas totalmente diferentes de um cristão para outro. Dessa maneira, o que eu talvez vou precisar enfrentar, ou talvez deva enfrentar, não tenha nada a ver com aquilo que você irá ter que encarar. Percebe? E assim por diante. Além disso, quando Jesus fala disso, na palavra lá, em Mateus capítulo 24, Jesus usa a palavra no seu plural. Ele nos adverte de que teremos aflições, tribulações, angústias, no plural. Então eu penso que isso até mesmo tem uma conotação diferente, até mesmo para nós, mas em diferentes momentos da nossa vida. O que pode ser uma aflição, uma tribulação, em determinado momento da minha vida como cristão, pode não representar mais algo nesse nível, anos mais tarde. Pode ter mudado completamente. Fazendo uma rápida analogia aqui, Davi começa enfrentando Golias, que de uma forma, vamos usar como uma simbologia, a sua primeira grande tribulação, né? Aparentemente, tendo Saul, o rei, ao seu lado da batalha, inclusive até dando ali sua armadura, de alguma forma o alimentando com essa ideia. Mais tarde, entretanto, Saul se torna o quê? O gigante na vida de Davi. Porque Saul passa a persegui-lo para matá-lo. Então, as coisas, as circunstâncias, o cenário aparentemente muda na nossa vida. O que era passa a não ser, e o que é passa a não ser mais. Se é que eu não me confundi falando isso. E além disso, os seus gigantes, como já disse, não sendo os meus, também gera uma dificuldade, porque a forma com que eu lido com o meu gigante, ela não pode necessariamente se aplicar ipsis literi ao teu gigante. Não existe uma receita de bolo. Não existe um formato, um fluxograma exato a respeito disso. Na verdade, eu mesmo, como falei, eu posso passar a lidar diferente com as aflições, com os dilemas, com os problemas, dos mesmos problemas, as mesmas aflições ao longo da minha vida. De novo, Davi.
mais tarde, depois que Davi matou Golias usando o quê? Uma funda para lançar pedra, Davi se torna um grande guerreiro, não é verdade? Se torna um valente guerreiro. Agora, eu não imagino Davi, anos mais tarde, depois de ter matado Golias, eu não imagino Davi na iminência, né, de uma batalha. Cadê Davi? Não, Davi foi ali no riacho catar umas pedrinhas. Foi catar umas pedrinhas no riacho. Será que é isso que o fez realmente se tornar temido por seus inimigos? Eu imagino os seus inimigos, né, pensando assim: meu Deus, alguém nos ajude. Aí vem Davi com a sua funda. E agora, quem irá nos defender? Não. Davi não ficou admirado por todos em Israel, a ponto até mesmo, como eu falei, de despertar ciúmes em Saul. Porque nesse tempo, Davi já não manejava mais a funda. Nesse tempo, Davi manejava uma espada. Ele já tinha uma perícia incrível com a espada. Dessa maneira, as tribulações, as batalhas, os gigantes, eles nos aperfeiçoam. Nós ganhamos experiência que gera em nós um aperfeiçoamento para as batalhas. Acho pouco provável que Davi, tendo que enfrentar um novo Golias, um próximo gigante, ele teria ido de novo com uma funda. É muito improvável. Porque nessa fase ele seria muito mais eficaz com uma espada, ou talvez com uma flecha, ou uma lança, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele ganhou experiência. O que eu sei é que aquilo que aterrorizou ele no primeiro momento, e ninguém pode querer me convencer de que Davi não ficou com medo, aflito, agoniado, tendo que enfrentar um cara daquele tamanho. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, e sabia por quem e com quem ele lutava. Eu digo no sentido de aliado, não com Saul, mas com o próprio Deus de Israel. Mas ele era homem, como qualquer um de nós, sujeito às emoções, sujeito a qualquer tipo de questões que nós somos hoje sujeitos. Óbvio que ele teve medo, óbvio que ele ficou apreensivo. Nós conseguimos tranquilamente imaginar Davi um sujeito pequeno, um sujeito que não passava em nada qualquer segurança, tanto que começaram a rir dele. Nós amadurecemos. A questão é essa. Nós amadurecemos através das aflições. Nós amadurecemos através de cada vitória. E talvez nós amadurecemos até mais a cada derrota. Porque quando perdemos, quando somos tomados em batalha, não a guerra, perdemos uma batalha, muitas vezes isso nos ensina muito mais, nos dá uma experiência muito maior, nos forja de uma forma muito mais profunda. Mas em suma, a vitória e a derrota, as batalhas, os gigantes, as aflições, as tribulações, elas sem dúvida nenhuma nos fazem crescer. Romanos, no capítulo 5, no verso 3 em diante, fala: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. Nós temos motivo de glória nisso, porque algo bom vem dela. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Paulo repete a doutrina. A tribulação produz perseverança, o que Tiago fala. Ou talvez Tiago, cronologicamente falando a respeito de Paulo. E por sua vez, ele diz, a perseverança gera experiência. É o que nós estamos vendo. Quando perseveramos, não desistimos, nós vamos ganhando o quê? Experiência.
nós amadurecemos, nós crescemos. E a experiência gera o quê? Esperança. Que esperança é essa? Da vida eterna. Então, aquilo que poderia até mesmo te matar no início da caminhada, no caso Golias diante de Davi, hoje, um golpe de espada. A palavra de Deus. Pronto. Que vem a próxima. O que para nós, para cada um de nós, para mim, representava algo assim intransponível na minha vida cristã. Hoje, eu lido com muito mais facilidade. O que era uma tribulação, uma aflição, dias, talvez noites de sono perdido, hoje, eu posso dizer que talvez tive de letra. Porque aquilo me fez crescer. Porque aquilo gerou em mim experiência. Mas tão somente porque eu perseverei. Eu insisti. Talvez eu não tenha conseguido passar na primeira vez. Talvez eu não tenha conseguido passar na segunda vez pelo gigante. Mas Deus me deu mais oportunidades. Porque Ele viu no meu coração algo. E esse algo é: eu quero chegar até o fim. Eu quero ir até o fim. E essa perseverança dentro do meu coração, dentro do meu espírito, gerou o que precisava para que eu pudesse efetivamente transpor. Sabe, queridos, o que eu mais quero, e penso nisso muito, é poder repetir no final da minha vida, sabe, nos meus últimos suspiros talvez, o que Paulo disse a Timóteo. Como é profundo isso. Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Amém? Eu cheguei até aqui. Aliás, é isso que eu pretendo escrever no meu epitáfio, na minha lápide. Hashtag fica a dica. Sabe, eu tenho convicção no meu coração que é para isso que eu vivo. Para me encontrar com Jesus naquele dia. E não só me encontrar com Ele, mas ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do Pai. Agora, infelizmente, o que nós sabemos é que muitos debandaram. E ainda irão debandar. Isso é algo previsível. Jesus fala: muitos se esfriarão. Muitos se virarão contra você mesmo, contra vocês. Sabe, muitos debandaram ao longo da carreira, ao longo dos combates, ou ainda mesmo não ao longo, mas tão somente diante do combate. Diante do combate. Demas, discípulo e colaborador de Paulo no seu ministério, é citado por Paulo em algumas cartas, Colossenses e esqueci a outra carta agora, me perdoe, Filemon. Mas na sua carta a Timóteo ele fala de Demas, cita Demas como um dos que o abandonou. Cita Demas como um dos que o abandonou em troca das paixões desse mundo, das paixões do presente século. E é interessante isso porque essa palavra, tilipsis, que traduzida do grego, transliterada significa, para nós, aflição, tribulação, ela também tem uma ideia de dilema. Ela carrega consigo também um dilema. Então nós vamos enfrentar não só tribulações e aflições, que poderão nos causar uma
um agito na nossa alma tão grande a ponto de fazer-nos abandonarmos, por medo, por dificuldade. Mas essa palavra carrega consigo também uma conotação de dilema. Sabe o que é um dilema? É tipo assim, será que eu caso ou compro uma bicicleta? É um dilema. O que eu faço? Será que eu sigo Jesus? Ou será que eu aceito essa proposta, que é tão boa? E abro mão de alguns princípios? Negocio, por um certo tempo, os meus princípios, em benefício próprio. É um dilema, não é verdade? É um baita dilema. E Demas, aparentemente, não sabemos se ele ficou, poderíamos pensar que Demas ficou com medo de algo, porque nesse momento a perseguição tinha se acirrado. E pode ser que ele tenha ficado com medo, mas a impressão que dá aqui, quando ele fala que as paixões, sabe, aquilo que se apresenta do presente século, Paulo apresenta dessa forma, dá uma conotação de algo do mundo. Ele fez uma escolha. Demas fez uma escolha. Então, o que eu digo, diante disso eu consigo perceber que a tribulação, que é o tema da nossa conversa, e que, como já vimos, ela vai surgir, amém? Deve surgir. E que vai servir não só, como já vimos, como algo capaz de gerar perseverança, mas também como algo capaz de gerar o combustível necessário para vencermos as demais. Ela pode aparecer aqui numa conotação mais aprazível, mais sedutora, e não somente transvestida de problemas e dificuldades. E isso precisa ficar claro nas nossas almas desde já, que nem tudo que reluz é de ouro e que nem tudo que é bom é de Deus. Aliás, tem um bom livro a respeito disso, com esse tema. Nem tudo que é bom é de Deus. Nós precisamos ficar atentos a isso. Oração, discernimento no Espírito nessas horas, para nós podermos entender, discernir efetivamente da onde que vem e qual é o impacto disso. Porque talvez a maior prova da minha vida ou da sua vida, a maior tribulação, o maior dilema de todos, aquele capaz de nos fazer abandonar tudo, possa ser algo aparentemente bom. Aparentemente bom. Um dilema. Foco total, queridos. Foco total naquilo que nós cremos. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que anseia por mim e por você, e aquele que nos ama de tal maneira que aceitou morrer naquela cruz, simplesmente para poder nos levar junto com Ele um dia. E eu tenho que advertir a igreja para que nada, absolutamente nada, mate essa verdade no seu coração, ou sequer a coloque em dúvida a ponto dela entrar em disputa, em um dilema, a ponto de eu ter que colocar isso lado a lado com qualquer outra coisa, porque isso não é equiparável a nenhuma proposta. Nenhuma proposta jamais poderá equiparar essa verdade. Amém? Porque por mais complicado e difícil que você possa um dia considerar ser a vida com Jesus Cristo, eu prefiro permanecer pensando e dizendo para mim mesmo, dia após dia, aquilo que o apóstolo Pedro respondeu a Jesus. Quando depois de um discurso duro, talvez uma palavra mais firme, quando Jesus os prova acerca da perseverança deles em permanecer com Jesus. E vocês? Também vão me abandonar? E aquilo que Pedro responde para Jesus tem sido algo que eu repito
para a minha alma. E por tudo aquilo que já me fez pensar, por tudo aquilo que já me desanimou, por tudo aquilo que já me, tomou a minha alma de tristeza, um sentimento de injustiça talvez. Eu lembro que Pedro, olhando para Jesus, humildemente, são as palavras mais puras que eu consigo, talvez, retirar da Bíblia. A forma mais genuína de declarar, talvez não a mais linda, a mais poética, ou a mais reveladora a respeito de Cristo. Parece tão pouco, mas foi o que Pedro, na sua sinceridade, traduz a nossa humanidade. Ele disse: Senhor, para onde mais nós iríamos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Amém? O que eu quero dizer, queridos, é que eu jamais quero ter meu nome na mesma lista que Demas. Depois de ter servido a Cristo por tantos anos, depois de ter dedicado a Ele a minha vida, declarado tantas coisas a seu respeito, eu mesmo fique para trás. Eu mesmo. Paulo tinha essa preocupação. Eu mesmo corro o risco. Eu passo repetindo isso para minha alma. Está difícil? É complicado? Eu não entendo? Não faz sentido? Não é justo? Mas para onde mais eu iria? Para onde mais eu iria? Se só Tu, Jesus, é que tem palavras de vida eterna. Me ensina a ser perseverante, Pai. Queridos, nessa manhã, meu recado é: sede perseverantes. Amém? Deus os abençoe poderosamente. E na semana que vem, a gente se vê de novo.